E aí, alunos? Chegamos a mais uma aula da mediação tecnológica. Chegamos a essa aula de número 24, que nós vamos tratar justamente sobre como é que está esse mundo. Este mundo após a Segunda Guerra Mundial. Na aula passada, nós vimos o que acontece, o final da guerra, os tribunais que foram feitos, a bomba atômica, as rendições da Alemanha, a rendição do Japão, a divisão da Alemanha. Hoje nós vamos reforçar um pouco sobre esse assunto, porque é interessante nós entendermos o que acontece. O que acontece quando a Segunda Guerra Mundial chega ao fim. Chegou ao fim. Hitler foi vencido, Mussolini foi vencido, o nazifascismo foi derrotado. Só que o nazifascismo foi derrotado e nós temos dois sistemas políticos que ficaram agora brigando entre si. Nós temos o socialismo, olha como fica a questão da Europa. Diferente dos Estados Unidos, que não teve um pipoco em sua área, em sua terra, a Europa, ela está destruída. Os países beligerantes europeus, eles estão destruídos, eles estão com a sua indústria destruída, eles estão com suas fábricas destruídas, eles estão com a sua população morta. A Rússia, a União Soviética, que vai participar da guerra, ela teve um número de 20 milhões de mortos. Muita gente morreu na Rússia. Mas a Rússia, ela tinha se formado dentro de um socialismo que rapidamente, no final da guerra, ele conseguiu se reerguer. Não só se reerguer, como a crise que estava passando pela Europa, a Europa ela estava com medo de ser influenciada pelo socialismo que estava se expandindo pelo leste europeu. Começa, então, após essa guerra, um período conhecido como Guerra Fria. É uma guerra de palavras, de ameaças. É uma guerra que vai envolver as duas maiores potências do mundo após a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando da União Soviética e nós estamos falando dos Estados Unidos. Acompanhe na tela para vocês a aula de número 24, porque nós estamos trabalhando sobre esse mundo pós-guerra, essa divisão da Alemanha, sobre essa recuperação econômica europeia, sobre a criação da Organização das Nações Unidas, conhecida como ONU, e sobre direitos humanos. Vamos ver também sobre a OTAN, tá? Que vamos falar muito sobre a OTAN, nós estaremos vendo também nessa aula sobre a OTAN. As habilidades para a aula de hoje, e a gente já começa a nossa aula com essa foto. Com essa foto. Olha essa foto emblemática. Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês que participa da Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt, e o líder da União Soviética, Joseph Stalin. Três lideranças: capitalismo, socialismo. Três lideranças que pousam para uma foto na Conferência de Yalta, 1945, onde debateram o pós-guerra. Nós estamos aqui, então, no fim da Segunda Guerra Mundial. É o fim da Segunda Guerra Mundial. E essas três lideranças, elas sentam essas três lideranças aí para debater. A Europa, gente, é isso que nós precisamos ver. A Europa pós-guerra, ela está em escombro. Ela está em escombros. Os Estados Unidos estavam dessa maneira no fim da Segunda Guerra Mundial? Não, os Estados Unidos só vai ter o ataque da base norte-americana de Pearl Harbor em seu território, resumiu-se nisso. A guerra está acontecendo na Europa, a guerra vai acontecer no Oriente. Os Estados Unidos, na realidade, eles vão lutar mais contra o Oriente. Inclusive, colocando 2 bombas atômicas no Japão. Mas a Europa, a Alemanha, a Inglaterra também estava assim. A França estava assim.
A Europa em si, ela estava em escombros. Desculpa. E agora, como recuperar? Como dar um norte? Como passar deste momento? Como passar para uma nova fase? Essa era a dificuldade grande. Na tela para vocês, para nós acompanharmos. Então, em fevereiro de 1945, os representantes de 3 principais potências, aquela da foto que nós vimos ainda agora, Churchill, da Inglaterra, Roosevelt, dos Estados Unidos, e Stalin, da União Soviética, se reuniram na cidade de Yalta, na Ucrânia. Olha a Ucrânia, gente. Aparecendo aí, ó. A Ucrânia. Percebam vocês que a Ucrânia ela tem uma importância desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E se reuniram na Ucrânia para discutir os rumos da política internacional. Ai, que crueldade, que crueldade. Os caras saem traumatizados disso aqui. Lembra dessa cena? Essa cena aqui? Era aqui que o trem levava seus passageiros para o trabalho forçado, para a morte. Era aqui que o trem entrava e se perdia a esperança de sair. Campo de concentração. Esse era o retrato da guerra. Só que aqui foram tomados pelos aliados. A guerra chega ao fim. A União Soviética ela vem pela parte oriental e os Estados Unidos, a Inglaterra e seus aliados vêm pela parte ocidental. Inclusive o Brasil estava lá na Itália lutando em Montese, em Monte Castelo, em Castelo Novo, lá e tal. O Brasil estava lá com a FEB, com a FAB. E acaba a guerra. Agora, como é que vai ficar o mundo? Como é que vai ficar a situação dessa Alemanha que levou tanta gente para a morte? Será que nós vamos dar novamente autonomia à Alemanha? O mundo, será que vai dar autonomia à Alemanha? Vai deixar a Alemanha se reconstruir dentro da democracia e correr o risco do nazifascismo voltar à tona? Ou será que esses países aliados que ganharam a guerra vão intervir diretamente dentro da Alemanha? Na tela para vocês. É justamente isso que acontece. Eles vão para dentro da Alemanha. Olha aqui, gente, a Alemanha, ela passa a ser dividida em 4 áreas de influência. Um setor francês, um setor britânico, um setor norte-americano e um setor soviético. A Alemanha ela passa a ser dividida em 4. A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Em julho de 1945, com a rendição oficial da Alemanha, realizou-se na Alemanha a Conferência de Potsdam. Como na reunião de Yalta, lá que teve na Ucrânia, essa conferência contou com a participação de representantes das potências vitoriosas. Olha aí, Potsdam. O Stalin ainda está no meio. O Stalin ainda está aí na parada. Em Potsdam decidiu-se oficialmente que o território alemão seria dividido em 4 zonas de ocupação. Uma francesa, outra britânica, uma terceira estadunidense e uma 4ª soviética. Então, nós temos aí essa divisão. Certo? 1949. O território alemão, que até antes tinha sido dividido em 4, agora ele passa a ser dividido em 2. O território alemão agora só vai ser dividido em 2. De um lado, nós temos a República Federal Alemã, ou Alemanha Ocidental, que vai ficar sob a influência dos Estados Unidos, do sistema capitalista. E de outro lado, nós temos a República Democrática Alemã,
Democrática, bem democrática daqui. Essa palavra está bem encaixada aqui. Porque vai ser a Alemanha Oriental, que a capital vai ser em Berlim. Aqui, no caso aqui, a capital vai ser em Bonn. E aqui a capital vai ser em Berlim, sob a influência da União Soviética. Então, meus queridos, a Alemanha ela sai derrotada. Ao sair derrotada, ela vai ter o seu território dividido. Tá comigo? Vai ter seu território dividido. E esse território dividido da Alemanha, ele precisava ser protegido. Precisava ser protegido. Por quê? Porque os Estados Unidos, como eu falei para vocês, os Estados Unidos ele sai como uma grande potência capitalista que não teve seu território afetado, então sua indústria estava a pleno vapor. Assim mesmo como foi na Primeira Guerra Mundial, novamente é os Estados Unidos que dá o comando do comércio mundial. É ele o grande fornecedor para o mundo destruído, para o mercado que ficou sem ninguém para vender para esse mercado. É os Estados Unidos que está comandando novamente o mercado internacional. Então, os Estados Unidos que está com dinheiro, A Europa, tanto a União Soviética, que participou da guerra, a Alemanha, a França, a Inglaterra, elas estão quebradas economicamente. E os Estados Unidos, com dinheiro, ele vai começar a investir na Alemanha Ocidental. Esse investimento que os Estados Unidos vai fazer com a Alemanha Ocidental ela passa a desenvolver a tecnologia. E isso, a Alemanha Oriental, que estava sob influência da União Soviética, ela não vê o crescimento acelerado quanto a Alemanha Ocidental, que estava se reconstituindo e se reconstruindo rapidamente. Então, as pessoas que estavam na Alemanha Oriental olhavam assim e diziam, olha, eu vou para a Alemanha Ocidental. E com isso, intelectuais, cientistas, os maiores estudiosos, os maiores cabeças da Alemanha, estavam partindo para a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental, com medo de perder toda a sua capacidade intelectual, manda construir um muro. Um muro que divide as duas Alemanhas. Olhem na tela de vocês. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando do Muro de Berlim, o tão conhecido Muro de Berlim. Nos primeiros anos do pós-guerra, com o apoio financeiro dos Estados Unidos, a parte ocidental da cidade de Berlim foi reconstruída. Por sua prosperidade econômica, lembrando, eram os Estados Unidos que estavam com todo o dinheiro do mundo, gente. Então não tinha como não ter prosperidade. Se tornou um lugar atrativo para os alemães da parte oriental, que viviam contida em economia socialista. Isso gerou um fluxo migratório para o lado ocidental. Aí eles resolveram construir esse muro, o chamado Muro de Berlim. Soldados, cerca elétrica, viatura patrulhando, cães, guaritas, mais obstáculos, mais muro, mais cerca elétrica, arame farpado, tudo para evitar que as pessoas saíssem de um lado e pulassem para o outro. Tudo isso foi construído, dividindo uma cidade ao meio. Para impedir essa imigração, em agosto de 1961, a Alemanha Oriental construiu uma imensa cerca, mais tarde substituída por um muro de concreto, isolando os dois lados de Berlim. Aqui nós estamos acompanhando. Essa cena é emblemática. As pessoas olham sem acreditar que aqui está sendo construído um muro que não era só um muro. Desculpa. Vem cá comigo. Esse muro de Berlim, ele não é um muro só que separam pessoas. É um muro que separaram famílias, que separaram sonhos e que separaram a ideologia de duas nações. Aqui a Alemanha era
algo inexpressível. Agora nós tínhamos, basicamente aqui na Alemanha, nós tínhamos a União Soviética de um lado e os Estados Unidos do outro. Essa era a filosofia. E esse muro ele separou. Ele foi a grande simbologia da separação dessa filosofia. Essa filosofia socialista e essa filosofia capitalista. Essa foi a maior representação do que nós vamos conhecer como Guerra Fria. Está representada aí. Volta na tela para vocês. As pessoas que simpatizavam com o governo da Alemanha Oriental viam o Muro de Berlim como uma barreira necessária para conter a perda de trabalhadores, principalmente de mão de obra qualificada para o lado ocidental. Só que esse muro era muito criticado. Aí é o muro do lado ocidental. As pessoas que passam à beira do muro, desse lado ocidental. Olha aí, ó, aí tem uma característica. Como seria difícil ultrapassar esse muro. Muro exterior, 3,6 metros de altura aqui, ó, esse muro. Então, se a pessoa ultrapassasse esse muro, tinha ainda esse fosso aqui, que não deixava carros, ninguém passar. Era um muro policiado, todo o tempo, tendo patrulha. Nós temos aqui os miradores, nós temos aqui a torre de vigilância, valas elétricas, valhas elétricas aqui, ó, as cercas elétricas sendo construídas, vigas com obstáculos e o muro interior. Lá dentro já de Berlim tinha outro muro, que se a pessoa passasse tudo isso, ela não conseguiria ultrapassar outro muro. Então, isso dividiu o mundo. Não foi só Berlim, não. Isso estava dividindo o mundo. O mundo passa a ser dividido nesse muro. Esse muro ele tem uma simbologia muito maior do que apenas uma cerca dentro de um país. Ele tem uma simbologia de uma divisão que o mundo está acontecendo naquele momento. Era o Muro de Berlim, era a divisão ideológica, era a divisão da Guerra Fria, era a divisão do socialismo para o capitalismo. Então esse muro ele tem toda uma filosofia que é trabalhada em cima dele. O muro da vergonha. A queda do Muro de Berlim, por isso que a queda do Muro de Berlim ela vai ser o simbolismo do fim desse mundo bipolarizado. Vai ser o fim do socialismo, a queda do Muro de Berlim. Na tela para vocês. A recuperação econômica europeia. Após a Segunda Guerra Mundial, as economias de diversos países da Europa estavam devastadas. Líderes dos países capitalistas do Ocidente temiam que as dificuldades econômicas enfrentadas pela sociedade europeia as conduzisse ao socialismo. O que eles vão fazer? A economia desses países da Europa estão devastadas, gente. Estão acabadas. E agora, como reconstruir a Europa? Quem poderá, não tem aquele negócio do Chaves lá? Quem poderá nos salvar? Sabe quem era o chapulim deles? Os Estados Unidos da América. Olha essa charge aí, ó. Em 1947, o presidente dos Estados Unidos, naquele momento, o presidente dos Estados Unidos, em 47, era o Herbert Truman. O Roosevelt já tinha saído, então o Truman assume em 47, lançou o Plano Marshall. Preste atenção, Plano Marshall destinava recursos financeiros para a recuperação econômica dos países capitalistas ocidentais. Pessoal, plano. Olha aí na tela para vocês. Olhem na tela para vocês, esse monte de dinheiro.
Então esse plano aqui, o plano Marshall, o quê? Dessa recuperação econômica. Nós estamos partindo para a recuperação econômica aqui, ó, dentro desse plano Marshall. Os Estados Unidos, ele sai como a maior potência capitalista, ele não tem a destruição, ele não passa a destruição do seu território. Ele não tem a destruição do seu território. Então, olha aí, ó, o presidente aí, ó. O presidente Truman, ele vai financiar aqui a Europa. Deixa eu colocar um mapa melhor aqui para vocês compreenderem aqui, ó. 13 bilhões de dólares. Cerca de 13 bilhões de dólares. 12,741 milhões. Reino Unido, a Inglaterra vai ficar com a grande parte. A França, a Alemanha, a Itália, Países Baixos, Bélgica, Áustria, Dinamarca, Noruega, Grécia, Suécia, Suíça, Turquia, Irlanda, Portugal, Islândia vão receber uma fatia desse bolo para a recuperação do capitalismo. O que eu quero dizer para vocês? Os Estados Unidos é ele que está com a dominação capitalista. É ele que está com um recurso. E esse recurso ele vai utilizar desta forma para fortalecer o capitalismo no mundo e barrar o socialismo. Mais tarde, nós vamos ver que até o Brasil vai receber dinheiro dos Estados Unidos para barrar o socialismo. Dá a tela para vocês. O Plano Marshall fazia parte da doutrina Truman, que pregava a defesa do mundo capitalista e democrático pelos Estados Unidos contra a ameaça comunista. Foram destinados 13 bilhões de dólares, gente. 13 bilhões de dólares. Que beneficiou a França, Inglaterra, Itália, Alemanha Ocidental, Alemanha Ocidental, Oriental, nem queria saber. A Holanda, a Bélgica e outros países aí vão ser beneficiados com esse Plano Marshall, com essa derrama de dólares pelo mundo. O mundo cria uma dependência dos Estados Unidos, uma dependência fortíssima dos norte-americanos. Olha o dólar tinindo aí, ó. A partir da década de 1950, com a explosão da Guerra da Coreia, aí quem vai participar também disso daí vai ser o Japão. O Japão passa a também fazer parte desse plano. Outros países do Sudeste Asiático também começaram a receber recursos do governo estadunidense em moldes semelhantes, porque ele queria controlar o sistema capitalista do mundo. Era assim que se dava. Era assim que se dava. Vem aqui comigo, fica aqui comigo aqui, porque era assim que se dava o controle norte-americano deste momento da economia. Acabou a guerra. Os Estados Unidos como uma grande potência, porque ele não teve seu território destruído como houve na Europa. Então ele está com a grande potência capitalista estruturada, concisa. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse sistema e ele vai começar a financiar o mundo capitalista. Vai financiar o mundo capitalista. Outra questão também do pós-Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver que houve uma fala. Lembra da Liga das Nações? Após a Primeira Guerra Mundial, foi feita a Liga das Nações. Vocês viram que a Liga das Nações ela não conseguiu dar a resposta necessária e ela não conseguiu se consolidar. E com isso aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Agora, o mundo se reunia em mais uma liga chamada Nações Unidas, ou ONU, Organização das Nações Unidas. Essa organização aí, com mais de 50 países, tentava fazer agora com que, com o final da guerra, o mundo não entrasse mais em outra guerra. Na tela para vocês. A Organização das Nações Unidas. O Brasil faz parte da ONU. E mais 51 países.
assinaram a Carta das Nações, que entrou em vigor em 24 de outubro de 1945, data em que se comemora o Dia Mundial das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas, ou ONU, como é conhecida, foi criada em 1945. Então, olha aqui essa reunião aqui, ó. Imaginem vocês, a ONU sendo criada. A ONU sendo criada ali. E nessa reunião aqui, onde nós temos os países reunidos aqui, os países parando para debater a paz mundial. O que seria necessário para que houvesse essa paz mundial? O que vai ser necessário? Que é a reunião da ONU, daqui é a representação da reunião da ONU, os países envolvidos. E eles nós queremos que os direitos humanos sejam assegurados. Nós queremos não só os direitos humanos, nós queremos a dignidade, nós queremos a paz, nós queremos que ninguém seja julgado injustamente. Inclusive, esses dias a ONU se pronunciou sobre o julgamento do ex-presidente Lula. Vocês acompanharam aí pela televisão, que ela considerou irregular aquele tipo de julgamento. E assim ela está no mundo inteiro. Ela é um órgão intermundial ali, com vários países do mundo, que eles tratam, através de suas assembleias, de julgamentos sobre questões do mundo. Isso a ONU ela tenta evitar que novos conflitos e nova guerra mundial aconteçam. É o caso das sanções que ela está fazendo contra a Rússia, pela Rússia ter invadido a Ucrânia recentemente. Até porque os Estados Unidos queriam que a Ucrânia entrasse aí na OTAN, na Organização do Atlântico Norte, lá, que é uma organização militar e tudo de autoproteção. E a Rússia, para que a Ucrânia não entrasse na OTAN, vai lá e invade a Ucrânia. E é uma guerra que está todo mundo com medo de ela se transformar numa proporção mundial. Espero que daqui a alguns anos, quando estejam assistindo essa aula aqui, o mundo não entrou nessa guerra. Porque agora que nós estamos aí com o nosso aluno ao vivo, graças a Deus nós não estamos entrando ali numa terceira guerra mundial. Eu espero que daqui a 10 anos, quando alguém assistir essa aula, também, que vai estar lá no YouTube, também não dizer, realmente o professor Beto falou e tinha razão, o mundo não entrou na terceira guerra mundial. E esse é um dos papéis desse povo que está reunido aqui, na ONU, na Organização das Nações Unidas. Por isso que é importante eles terem. Na tela para vocês aí. Olha aí, ó, os princípios básicos da organização. A manutenção da paz e da segurança internacional, o desenvolvimento das relações amistosas entre as nações, o estímulo à cooperação entre os países na busca de soluções para problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, e proteção do respeito aos direitos humanos. Isso é o que fala sobre a ONU. É o que a ONU aqui, que está aqui nessa imagem, aqui, é o que a ONU fala, tá? Nessas reuniões deles. Eles se reúnem todo o tempo, eles estão se reunindo lá justamente para tentar evitar isso. Olha aí, ó, a manutenção da paz e da segurança internacional, o desenvolvimento de relações amistosas entre nações, o estímulo à cooperação de países na busca de soluções para problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural e humanitário e promoção e respeito dos direitos humanos. Tudo isso faz parte dessa discussão da ONU. Agora eu pergunto para você, aluno, o que você entende por direitos humanos? O que é direitos humanos? Pensa aí rapidinho. Está ouvindo, professor? Presencial. A resposta dos alunos aí? Muitas das pessoas
confunde direitos humanos com impunidade, tem confundido. Mas eu faço uma segunda pergunta para você. Você é humano? Hein? Não ouvi a resposta. Perguntar de novo. Você é humano? Se você for humano, quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando do seu direito, do meu direito, do nosso direito. Educação faz parte de direitos humanos. Saúde faz parte de direitos humanos. Liberdade de expressão faz parte dos direitos humanos. A vida faz parte dos direitos humanos. A proteção da opressão faz parte dos direitos humanos. O combate ao racismo, o combate à homofobia, o combate à xenofobia faz parte dos direitos humanos. Então, quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando todos os direitos inerentes a nós, seres humanos. Olhem na tela para vocês, quando nós falamos de direitos humanos. Então, quando eu falo sobre paz, sobre saúde, sobre crença, sobre progresso, sobre nacionalidade, educação, igualdade, pensamento, autodeterminação, liberdade de expressão, trabalho e sobre a vida, principalmente, eu estarei falando sobre direitos humanos. Por quê? Os direitos humanos consistem em direitos naturais, garantidos a todo e qualquer indivíduo, seja ele branco, preto, pardo, indígena, seja ele qualquer ser humano, ele tem direito aos direitos humanos e deve ser universais, se estender às pessoas de todos os povos e nações, independente de sua classe social, de sua etnia, de seu gênero, de sua nacionalidade ou posicionamento político. Quando falamos de direitos humanos, nós estamos falando de todos. E eu quero dizer para vocês que o direito humano ele é muito mais antigo do que nós imaginamos. Ele começa lá na antiguidade, lá na Babilônia, lá na Pérsia. A primeira declaração de direitos humanos da história foi atribuída ao cilindro de Ciro, uma peça de argila contendo os princípios de Ciro, rei da antiga Pérsia, que ao conquistar a cidade da Babilônia em 539 antes de Cristo, gente. 5 séculos antes de Cristo. O Ciro ele vai libertar todos os escravos das cidades e declarou que as pessoas poderiam escolher suas próprias religiões e estabeleceu igualdade social. Percebam vocês, vem cá comigo, percebam vocês que falarmos de direitos humanos é falarmos de um contexto histórico muito antigo, aonde já se buscava esse direito da igualdade, esse direito do combate ao racismo, esse direito da liberdade religiosa para você cultuar Jesus, cultuar Alá, cultuar Maomé, cultuar Jeová, cultuar Ogum, ou quem quer que seja, a liberdade religiosa. A nossa Constituição, nós somos um país laico na nossa Constituição. E os direitos humanos, ele é um direito à vida, é um direito à justiça social. Na tela para vocês. A Revolução Francesa resultou na elaboração do documento chamado Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Mais uma vez, os direitos humanos aparecem. Nele foi garantido que todos os cidadãos franceses deveriam ter direito à liberdade, propriedade, segurança, resistência e opressão. Eu estou falando aqui de 1789, gente, na Revolução Francesa. Já é os direitos humanos. Olha aí os seres humanos fazendo a balança da justiça. Aí vem a ONU,
em 48, a Assembleia da ONU ela vai aprovar um importante documento de defesa dos direitos humanos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração ela vai servir de base para outros documentos que tratam de direitos humanos. Mas, gente, direitos humanos. A ONU ela tem esse papel importantíssimo. Toda vez que a ONU ela vai se reunir, ela vai tratar de questões que têm de interesse ao mundo. Foi para isso que ela foi criada. E foi importantíssimo que em 1948 eles se reuniram e definiram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É a partir daqui que as pessoas elas tiveram a sua integridade protegida. A criança, o idoso, o estrangeiro, o preso político, o preso de guerra, tiveram os seus direitos humanos sendo defendidos. E aí, que nós temos aí, voltando aí na tela para vocês, nós vamos perceber que essa declaração lá que a ONU vai fazer, ela serviu para outros documentos que tratam de direitos humanos e também como a referência para a definição de normas constitucionais de algum país. Como serviu para a elaboração de alguns artigos da Constituição Federal do Brasil. Para a Constituição Federal do Brasil. Então, percebam vocês, nós temos aí, lá da Antiguidade, passando pela Revolução Francesa, passando pela Revolução Gloriosa, chegando à Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, até a nossa Constituição. Lembra de quando é? Qual é o ano? Vamos lá, professor presencial, vamos aí, coloca esse aluno para pensar. Qual é o ano da nossa última Constituição? Nossa Constituição, que está em vigor hoje, ela foi feita em qual ano? 1000? Acertaram, 1000. 900? Ah, ali falaram. 980? Aí, 1988. Nós tivemos lá a nossa última Constituição republicana. E essa Constituição, ela traz esse direito humano. Ela traz o direito da liberdade de expressão, ela traz o direito de ir e vir, ela traz o direito à vida, ela traz o direito da criança e do adolescente, que depois surge o ECA também, que traz a proteção para a criança e do adolescente. Ela traz, além desses estatutos que são criados, ela traz também o direito à aposentadoria, o direito à velhice, o direito ao trabalho. A Constituição ela traz regras que você possa viver enquanto ser humano dentro da sociedade. E que, se você não obedecer à Constituição, você está ferindo também os direitos humanos. É por isso que é importante nós entendermos esse mundo pós-guerra. O que acontece? O que nós temos de direito, o que nós temos? Agora, aluno, eu vou daqui a pouquinho voltar para fazer a revisão com vocês e nós vamos partir para a atividade para a gente saber se fixou bem essa aula de hoje com vocês, tá bom? Espero vocês daqui a pouquinho nessa revisão. Espero vocês... A atividade que vocês vão fazer, tirem dúvida com o professor presencial. Que o professor presencial ele manda para nós, lá no chat. Professor, olha, o aluno tal ficou em dúvida sobre essa questão e a gente responde na hora, tá bom? Até lá.